pariu o Bolsonaro? A Globo, o antipetismo, o fanatismo, a desorganização do sistema político brasileiro e a falta de unidade dos verdadeiros líderes deste país. Esse é o tema do nosso Toque Político de hoje. Vamos falar de cada um desses pontos aqui citados, para entender como foi que o Brasil chegou onde nós estamos hoje. A mídia do Brasil, liderada pela Globo, criou um mito que não deve existir no sistema político administrativo de qualquer país do mundo. Mito é uma fantasia humana que não deve existir na realidade de um povo. Depois de enxergar o que foi construído, a mídia agora tenta destruir aquilo que já foi feito. E que não pode ser desfeito de qualquer forma sem respeitar a temporalidade das coisas. Senão nós vamos perder o que é mais importante neste nosso país, que nós construímos, que é a democracia e o respeito às leis. O antipetismo, que graças à arrogância de um partido que governou o Brasil por 14 anos, entendeu que só ele poderia derrotar o que a mídia estava construindo. Alguns dos seus aloprados, assim como os outros que andam em manada, desconsiderou a possibilidade de o Brasil entrar em um caminho, não sem volta e nem sem saída, mas em um caminho que teria que superar, cheio de dificuldades e que poderia causar grandes destruições para parte da população brasileira. Pelo outro lado, o fanatismo de um país que sempre coloca as emoções para sobressair sobre as razões, ajudou a construir o que nós temos hoje. O Brasil está acostumado com as grandes disputas do futebol, com a arena, onde as pessoas cegamente defendem uma bandeira e uma cor. E não importa o que acontece em campo, e nem quem é o jogador que está vestindo a camisa. O importante é que as suas cores vencem. Esse fanatismo do futebol, das arenas de disputa, foi trazido para o frágil sistema democrático brasileiro e ajudou a reforçar a construção do pensamento boboca no poder brasileiro. O sistema político brasileiro, que nós tanto já batemos aqui no nosso Toque Político, desorganizado, despreparado para representar a democracia de um país de mais de 200 milhões de habitantes. Ajudou também que nós chegasse nesse sistema que nós encontramos hoje. Não tiveram capacidade os nossos representantes de construir uma legislação forte, representativa e com capacidade de privilegiar as lideranças do nosso Brasil. O sistema político e partidário do Brasil é falido, é uma capa de remendos vertindo a nossa democracia. E isso precisa acabar. Por fim, a individualidade dos nossos poucos líderes que encontramos em pequenas proporções, espalhados no meio das legendas destroçadas que existe nesse sistema político falido brasileiro, não tiveram a capacidade de enxergar o futuro, de buscar a unidade em prol do Brasil. Se dividiram nos seus egoísmos, nas suas individualidades, nos seus projetos pessoais e não se encontraram na importância de defender a pátria brasileira, de defender as pessoas que pensam neste nosso país, de defender um país que ainda está em uma democracia em construção e que precisa ainda formar a sua estrutura para ser realmente uma representação de democracia mundial, capaz de governar uma nação com 200 milhões de habitantes. Todos esses pontos, juntos com mais outros que nós não citamos nesse vídeo, construiu e pariu Jair Messias Bolsonaro. O mito de algumas pessoas que muito bem lhes representa. E se os poucos verdadeiros líderes políticos brasileiros não deixar a sua vaidade pessoal de lado, não deixar o seu projeto político pessoal de lado e não se unirem, pode ter certeza
que o Brasil, com a nossa democracia, com esse sistema político partidário frágil que nós temos, corre o risco de renovar o mandato de quem representa essa grande parte do povo brasileiro que ainda não teve a educação suficiente de entender a importância de uma nação, a importância de governar para todos, a importância de deixar de fora os seus interesses pessoais. Esse é o nosso toque político de hoje, baseado inclusive pelas algumas manchetes mostradas pela mídia, que ajudou a construir o que aí está, mas sobretudo pelas próprias redes sociais, dessas pessoas que acham que estão abafando com as suas ações irresponsáveis nessa disputa insana de arena e de paixões de manada que se tornou o nosso Brasil. Esse é o nosso toque político de hoje.